Bem, nós estamos numa série de ministrações e eu queria dar continuidade nessa manhã. Nós vamos encerrar ou repetiremos o nosso sermão no período da noite. Eu queria trazer para você nessa manhã uma passagem muito conhecida. Evangelho de Jesus, escrito por João. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, João capítulo 12, de 1 a 12. João 12, de 1 a 11. Essa passagem, ela também se encontra em Marcos 14 e Mateus 26. Está falando aqui de Maria, que vai lançar aquele nardo puríssimo sobre Jesus, ali na casa de Simão. Nós temos uma outra passagem, que não tem a ver com essa, da mulher pecadora, que vai também lançar esse nardo puro sobre Jesus Cristo. E essa passagem nos mostra princípios referentes à unção do Espírito Santo de Deus. E eu sei que você ama o Espírito. Quem é que ama o Espírito Santo? Amém? Você ama o Espírito Santo, eu também amo o Espírito Santo. Mas Deus tem nos levado a um entendimento mais profundo a respeito do relacionamento com Ele. Grande verdade, irmãos, é que se fala muito do Espírito, mas se convive pouco com Ele. Se fala muito sobre as ações do Espírito, mas se convive pouco com esse Espírito. Se fala muito dos poderes, das ações, do sobrenatural e dos dons. Mas a convivência, o relacionamento, ele precisa ser algo mais importante do que as suas ações. O que vai determinar a conquista e o sucesso de uma igreja, de uma família, é se ela é cheia do Espírito Santo de Deus. E para sermos cheios, você precisa se relacionar. O Espírito Santo mente, sim ou não? O Espírito Santo engana? Por que muitas pessoas enganam e mentem para as outras? Porque está vazia da ação e do derramar e da vida, do relacionamento com o Espírito Santo de Deus. A gente sabe que o Espírito Santo não bate no outro, ele não ridiculariza o outro, sim ou não? Não é verdade? Mas por que muitas vezes nós fazemos isso com o próximo? Então, a igreja hoje, ela precisa mergulhar nessa visão do Espírito Santo com mais profundidade, com equilíbrio do Espírito sobre ela. Nós temos hoje muitos barulhos, muitas vozes. Eu conversava com uma pessoa e ela falou assim: pastor, eu estou num relacionamento que a pessoa que eu convivo, ela está ouvindo muitas vozes. Ela ouve vozes aqui, ela ouve vozes no YouTube, ela ouve vozes ali, ouve aqui. E aí fica uma multidão, falando, e a pessoa não consegue ter uma direção. E o povo precisa dessa direção, que é o Espírito Santo, que o quê? Nos guia na verdade. Amém? Então João capítulo 12 vai nos mostrar assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus, enxugou com os cabelos, a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela faz isto como preparação para meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro,
pois por causa dele, muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. Pai, essa é a tua palavra. Gera em nós transformação através dela nessa manhã, pois precisamos dela na nossa vida e nosso cotidiano, em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus, irmãos, ele vai registrar aqui, ou ele vai falar, vai declarar sobre João, e João vai registrar esses movimentos, esses momentos aqui, o propósito de João, tem dois momentos aqui nesse evangelho. Do capítulo 1 de João até o capítulo 12, ele vai apresentar o ministério público de Jesus. Então Jesus vai aparecer, vai ser batizado por João e vai começar o seu ministério público. E ele ensina, ele cura, ele restaura, ele faz muitas coisas, muitos sinais e maravilhas. Do capítulo 1 ao 12 vai abranger essa visão, o ministério público de Jesus. Ele andou no meio do povo. E do capítulo 13 ao 21, nós vamos ter o que chamamos do ministério privado, algo mais restrito de Jesus Cristo. É interessante porque esse capítulo 1 até o 12, esses capítulos vão mostrar para nós um período de 3 anos de Jesus. Olha que interessante isso. São 12 capítulos e você talvez se perca no tempo, mas são 3 anos de ministério. E aí nós temos, na sequência do capítulo 13 até o 21, somente 4 dias. Então é uma grande diferença da primeira parte do livro, do Evangelho, e da segunda. Isso mostra para nós que, quando Cristo estava para ir para a cruz, Ele traz alguns anúncios, alguns pré-anúncios, e isso é uma velocidade muito grande. Era por isso que Jesus, em alguns momentos, dizia: olha, não fale para alguém o que eu fiz com você. Jesus falava assim: olha, não conte para as pessoas, porque já havia o desejo de uma trama para matar Jesus. Então você vai ver isso logo no seu nascimento. Vão esconder Jesus aonde? No Egito, até que Herodes viesse a morrer. Isso aconteceu também com Moisés. Então, no apontamento profético, esconde Moisés no Egito. E aí, futuramente, isso vai tipificar o quê? Cristo. Cristo também é escondido, para que Cristo também não morresse. Obviamente ele não morreria, mas isso era preciso fazer essa proteção, esse movimento, porque isso também envolvia o quê? Ações humanas. Então, na visão aqui de João, é muito interessante ele vai destacar isso, a essência de Jesus Cristo. Jesus Cristo operou milagres, por exemplo, ele vai, no seu primeiro milagre, transformar água em vinho, está lá em João capítulo 2. Você vai ver algumas ações dele, por exemplo, de cura, mas de ressurreição em João capítulo 11. É provavelmente o efeito mais sobrenatural de Cristo, terrenamente falando, ressuscitando um homem morto há 4 dias. Mas quem já transformou água em vinho? Ninguém. Quem ressuscitou alguém morto 4 dias? Ninguém. Mas Cristo vai dizer: olha, eu estou operando esses milagres, e eu lanço sobre vocês poder e autoridade, para vocês pisarem serpentes e escorpiões, e vocês farão obras ainda maiores. E a igreja, por vezes, ela lê esse movimento do Espírito Santo em Cristo, e ela acha que ela não pode executar movimentos espirituais como esses aqui. E eu creio, irmãos, poderosamente, do mesmo jeito que Cristo subiu, o Espírito desceu, e o Espírito encheu a igreja, e Cristo já não estava mais terrenamente falando ali em Jerusalém, e em outras regiões. Pedro e João estão chegando à porta do templo, em Atos 3, e eles vão curar aquele paralítico ali. Eles vão dizer: olhe para nós. Qual o nome disso? Responsabilidade misturado com unção. Decisão de fazer, porque a unção está sobre a minha vida. Então, diante desse cenário, nós temos um nível de responsabilidade que a igreja primitiva assumiu, porque Cristo deixou mensagens, Cristo usou os evangelistas para escreverem. Então eles não somente liam ou somente ouviam, eles carregavam aquilo dentro deles e exerciam misturado da palavra e da unção. Amém? E é interessante porque, depois desse contexto aqui,
Se nós olharmos esse período, falando do capítulo 13 mais para frente, vai chegar no capítulo 17 de João, Jesus vai começar ali, o primeiro versículo é: chegada a minha hora. Essa hora chegou. E qual é essa hora? Que hora era essa? E Cristo seria o quê? Traído. Ele seria preso, ele seria julgado, ele seria levado a ser condenado. Pessoas iriam lavar as mãos, outros iriam fazer vista grossa, outros assinariam decretos, e ele estaria sendo encaminhado para a cruz, que era de fato a missão que ele tinha: ir para a cruz, ressuscitar dos mortos e trazer sobre nós esperança. E nesse trajeto, Jesus está em Efraim, e ele vai sair de Efraim, e ele vai caminhar para Betânia agora. E nessa viagem de Efraim para Betânia, Jesus Cristo, que está próximo, ele está ali, vão ser 6 dias para a Páscoa, a celebração da Páscoa, o movimento que lembrava o quê? O povo que saiu do Egito, aquele movimento de Deus orientando Moisés para marcar os umbrais das portas. Anjo da morte passaria, e aqueles primogênitos que não tinham ali o sangue nos umbrais, o anjo da morte mataria todos os primogênitos. Isso era um sinal claro para nós, de que quem é lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, a morte não terá vez sobre a sua vida. Diga amém. Porque você vive eternamente com Cristo. Nas regiões celestiais nós já estamos lá. Então, diante desse cenário, nós temos um Cristo que sai de uma região de Efraim, e ele vai para Betânia. A pergunta é: por que Cristo estava indo para Betânia? Cristo deveria, irmãos, eu penso assim, com o seu coração aflito. Você vai ver, ele vai para o Getsemane, lugar de prensa, e lá você vê a tristeza, você vê a prensa esmagando a alma de Cristo. Você vê que ele vai orar com os discípulos mais íntimos, eles estão dormindo. Chega na terceira vez, ele perde a paciência e fala assim: pronto, chegou agora a mesma hora. E Judas vem e beija ele, e agora ele é traído ali e é levado. Ou seja, o movimento de Jesus Cristo na terra não foi um movimento fácil. Ele foi rejeitado na sua cidade. Ele foi deixado no templo 3 dias pelos seus pais. Seus irmãos não gostavam dele. Os fariseus não gostavam dele. Muitos judeus não gostavam dele. E os discípulos ainda temos um traidor, um com ausência de fé, temos um que ia negar, e você tem uma leva ali de discípulos, diz que é 70, 12 estão ali, 3 íntimos, né, e um que está ali deitado no ombro dele. Diante desse cenário, a gente pergunta: por que Cristo vai para Betânia? Cristo poderia ir para uma montanha, ficar sozinho. Cristo poderia dizer: olha, bem, já está chegando a minha hora, eu vou ficar recuado, eu vou ficar escondido, eu vou me antecipar. Não, Cristo decide dias, momentos, antes de ir para a cruz, antes da celebração da Páscoa. Depois da celebração da Páscoa, já estaria praticamente dentro da cruz. Mas Cristo vai optar em passar por uma casa. Fala assim comigo: Jesus Cristo, em aflição, optou em passar por uma casa. Ele decidiu estar dentro de um lar. Ele decidiu estar com uma família. Ele decidiu estar em convivência com pessoas. Ele optou passar em Betânia. E eu te pergunto: o que significa Betânia? Casa da aflição, lugar da aflição. Alguém que está aflito, porque vai para um movimento de morte, é o pré-anúncio da crucificação. A pior morte da história era a crucificação. E vergonha, exposição. Então você tenta imaginar Jesus como homem, como é que ele deveria estar por dentro, o agito interno dele. E aí você está vendo Cristo andando de Efraim, numa caminhada, seja de camelo ou a pé, e ele chega até Betânia, e ele para na casa dos seus amigos. Ele para na casa do único homem que está ali, Lázaro. Marcos vai dizer que essa casa era de Simão, o leproso. Então nós temos um cenário, seja se fosse a casa de Lázaro ou de Simão, a ótica aqui é dos evangelistas. Mas vamos conjecturar uma casa. Vamos colocar que ali tinha Simão, e de fato tinha, o leproso. Na casa tinha alguém como Jesus Cristo, na casa tinha discípulo, e na casa também estava Lázaro, junto com Marta e Maria.
E cada pessoa tem um testemunho, cada pessoa tem uma ação, uma experiência com o Senhor. Você vê o Simão, que já foi leproso, agora ele está curado, amém? Você tem um Lázaro, que no capítulo 11, estava morto há 4 dias, e agora Lázaro está sentado à mesa conversando com Jesus, ou seja, uma cura de lepra, uma ressurreição de alguém morto há 4 dias, e você vê Marta e Maria desesperadas, diante de Cristo chegando. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus fala assim: se creres, verás a glória de Deus. Ele fala a mesma coisa para Maria, fala para Marta: se creres, verás a glória de Deus. E você tem as experiências ali com os discípulos nesse ambiente. Irmãos, é muito notório você olhar para esse cenário e você perceber que todos estão em uma casa, no lugar da aflição, uma casa chamada lugar da aflição, ou o nome Betânia, lugar da aflição, mas todos estavam comprovando a ação de Jesus Cristo em suas vidas. O ungido, o Filho de Deus, marcou cada discípulo. Lázaro marcou o leproso, que era esse homem, Simão, e marcou, irmãos, aquele ambiente. Deixa eu falar uma coisa. Naquele dia, Jesus, ao chegar na casa de Simão, e estavam reunindo esse povo ali, Jesus Cristo foi honrado. O nardo puro era o refrigério de Deus sobre o seu filho naquele momento. Jesus Cristo aflito, chega numa casa, e ali nós temos ele sentado à mesa, Marta preparando comida, todos estão fazendo alguma coisa, mas vem Maria, e ela entra naquele ambiente, e ela traz sobre Jesus um nardo puríssimo e derrama sobre ele. Marcos e Mateus vão destacar que é lançado da cabeça e vai escorrendo sobre o corpo de Cristo, mas João vai destacar os pés. E eu queria que você pensasse nessa cena. Jesus Cristo, no dia da sua aflição, procura uma casa, uma família, e ali ele é honrado, ali ele é revestido, ali ele é banhado de honra, ele é banhado de palavras, mas ele é banhado com uma ação que tocou o coração dele. Deixa eu falar uma coisa nessa manhã. Se pessoas estivessem aflitas hoje, será que a sua casa e a minha casa seriam endereços? Será que as pessoas que estão aflitas nessa comunidade, elas encontrariam um refrigério nesse lugar hoje? Será que as pessoas, ao passarem por aqui, a caminho da morte, do desespero, de um conflito, de guerra, de caos, será que elas chegariam aqui dentro? Talvez você esteja nesse cenário hoje, e Deus te traz exatamente aqui. Pastor, sou eu que estou desse jeito aflita, sou eu que tenho essa confusão na minha cabeça, sou eu que está passando, eu que estou passando por isso nessa manhã, pastor, sou eu, é a minha vida, é a minha casa, a minha família, e hoje, a unção do Espírito está nesse lugar, e você sairá daqui encharcado com o óleo da unção. Há um renovo sobre a sua cabeça, há um renovo sobre o seu coração, há uma visão de Deus clara sobre você. Você sairá daqui da semelhança como Cristo saiu daquela casa, você sairá daqui banhado pela presença de Deus sobre você. Quem recebe isso? Eu entendo isso, irmãos, porque aquela casa se tornou uma casa de milagres. E já me deu calor. Obrigado, meu filho. A nossa casa, ela pode ser uma casa de milagres. E talvez hoje aqui, a grande dificuldade seja crer que a sua casa pode ser casa de milagres. Mas eu faço aqui a frase de Jesus para Marta e Maria: se você crer, você vai ver a glória de Deus lá na tua casa. Irmãos, eu me encanto. Eu lembro do primeiro dia que eu fui na célula do pastor Rubem. Eu não entendia nada em espanhol, eu continuo entendendo quase nada. Mas eu fui lá, irmãos, e ele deu a célula toda em espanhol. Irmãos, eu cantava. Eu cheguei ali, eles não sabiam de nada. A gente com a cabeça cheia de coisa. Mas quando eu sentei ali com eles, mesmo em uma língua que para mim é uma língua estranha, a gente pode ter as palavras parecidas, mas quando eles vão falando, a gente vai se perdendo.
Mas eu lembro disso até hoje. Quando eu cheguei naquela casa, o ambiente de glória estava lá. O renovo de Deus estava lá. Mariana com as crianças de um lado, e o pastor Rubem ali, um louvor. Estava todo mundo ali prostrado, adorando ao seu Deus. Numa outra, eu estou dando exemplo porque era uma outra língua, de uma outra forma. E aí você vê o avanço, o crescimento. Aí eles vêm aqui para cima. Hoje a célula acontece aqui em cima. E aí nós estamos aqui embaixo com outra célula. E lá, aqui a gente está cantando em português, embaixo. De repente eles começam a cantar em espanhol lá em cima. E aí, irmãos, parece-me que está tendo um encontro. Sabe como é que eu estou dizendo isso? Um encontro. E as pessoas que estão embaixo estão sendo renovadas por quem está em cima. E quem está em cima está sendo renovado por quem está embaixo. Aí eles vêm e falam assim: pastor, dá um pulinho aqui em cima, venha comer aqui uma comida diferente. Eu falo assim: claro, estou chegando. E chego lá, e a gente come, e a gente celebra, e a gente está ali junto. E aí eles descem, e a gente tem aqui o nosso movimento. Aí eu estou aqui parado, de repente eu estou olhando lá a cela do Johnny, lotada de jovens lá. E eles começam a descer, e eles são mais econômicos. Eles descem com uma pizza para dividir para 55 pessoas. E aí, mas está tudo bem. Aí eu falo assim: olha, pode passar, pega aqui um pouquinho de lanche e vamos dividir. E você vê uma comunhão, irmão. Você está entendendo isso? Você vê uma alegria. As famílias aqui, irmãos, na nossa cela, esperando os jovens descerem. São os filhos que estão lá. Quando essas famílias se encontram, irmãos, um renovo acontece, porque a unção que está aqui renova aí, a unção que está aí renova lá, irmão. E isso é preciosíssimo na obra de Deus. A unção do Espírito em um lar testemunhará as ações sobrenaturais de Jesus. Grava essa frase no seu coração. A unção do Espírito Santo em um lar, ela vai testemunhar das ações sobrenaturais de Jesus. E eu creio que Deus, Ele quer nos ensinar esse derramar do óleo, a semelhança como foi em Cristo. Há um ensino para nós hoje, há fundamentos, há direcionamentos do céu para nós, mediante a isso. Primeira lição que eu tirei dessa ação, é que a unção, ela requer preparação. Você pode falar isso comigo? Diga assim: a unção, ela requer preparação. Agora, se você estiver com uma pessoa próxima a você, olhe bem para ela assim: olha, a unção requer preparação. E eu estou entendendo do que está em João 12, verso 1. Olha o que diz o início desse versículo: prepararam-lhe ali uma ceia. A preparação, ela envolvia e ela envolve alguém que se antecipa. E aqui eu quero que você preste atenção, porque isso envolve muito a questão dos pais com os filhos e filhos com os pais. Isso envolve lideranças, liderados. Isso envolve família. É uma casa, é uma família. A unção requer preparação, e nesse contexto tem a ver com refeição aqui. Aqui não era o que eu falei em Êxodo 30, pegar as essências da árvore, triturar, esmagar, virar um pó, e depois passar um processo e virar um líquido. Você sabe que você coloca um pó, coloca ali alguma coisa numa tigela, no fogo, passa um tempo, aquilo vai começar o quê? A virar um líquido. E é interessante porque nesse momento aqui a preparação era da refeição. E eu não sei você, mas eu olho para essa passagem e eu percebo que agradou muito Cristo aquele momento de Maria sobre a sua vida, porque ela escolheu a melhor parte. Isso é falado. Jesus testemunha isso. Mas você repara também que há um outro tipo de preparo. Há um preparo de uma ceia, de uma alimentação. E aqui era uma janta. Então eles passaram o dia ali, não sabemos como literalmente, mas temos uma ideia de conversas, de troca de experiências, de movimentações de Jesus Cristo naquele lugar. As pessoas, quando vão ficar sabendo que Ele está ali em Betânia, tem gente que já quer ir para lá, já para aprender, já para talvez ser curada, e outras pessoas já querem o quê? Tramar contra Ele. É de tudo um pouco. Mas quando Cristo está aqui nessa casa, o que me chama a atenção é o nível de preparo. Lázaro está dando atenção a Ele à mesa. Marta
freneticamente buscando o que? Alimentação. Meu Deus, é muita gente que está nessa casa. É discípulo que come muito. Você sabe, né, os discípulos ali deviam comer demais. Então Marta tem uma expectativa, Marta tem uma ação de preparação de uma alimentação, para que todos pudessem ser alimentados. Tem a sua importância também. No entanto, irmãos, quando nós falamos de preparo, Maria, ela não vai se preparar no momento que Jesus chega. Isso me chama muita atenção. Porque quem aqui já convidou alguém para comer na sua casa? Faz assim com a mão. Qualquer pessoa, quase todo mundo, se não todo mundo. Mas eu já fui em algumas casas aqui da igreja, e quando eu cheguei na casa, irmãos, a mesa estava posta. Os talheres, garfos, copos. Aliás, todos que eu fui visitar, e ali, né, fazer uma degustação prolongada, né, a casa estava pronta, já tinha carne no forno, já tinha o arroz, a maionese, e às vezes a mulher faz o quê? Ela coloca lá, a lasanha está pronta, o que ela faz? Ela vai só dar uma torradinha, né, uma esquentadinha ali, tal, só uma aquecida, né? Isso envolve o quê? Preparo. Um bendito teve que ir lá no mercado comprar o quê? Os ingredientes. A outra bendita teve que ir lá fazer o quê? Lavar, preparar, fazer todo o processo. Outro teve que fazer o quê? Deveria ser normal, né? Os filhos vão montar a mesa. Amém, pais? Amém, pais? E aí o pai vai lá preparar alguma coisa. Aí a mãe vai lá preparar outra. O que você tem? Você tem uma família que está com um objetivo. Qual o objetivo? Preparar o melhor para quem vai chegar. E aqui não tem a questão de variedade de alimentos, se tem picanha ou se é carne moída, não é, a questão não é essa. A questão é, do que nós podemos oferecer, estamos preparando o melhor? Porque você convidou alguém, você está convidando uma pessoa para a sua casa, e parece-me que há realidades assim, eu vou convidar, mas, oh meu Deus do céu, se eu pudesse eu colocava toda a pimenta malagueta no feijão, porque essa pessoa vai vir aqui em casa, porque a gente tem que chamar. Não tem que chamar, você chama porque você quis. E aí, diante desse cenário, parece-me, só parece, que aquela pessoa que está chegando ali, ela falou assim, eu tenho que ir lá na sua casa comer, como eu faço com alguns, eu tenho que ir lá, Felipe, eu vou lá. Não é assim, você convida, amém, irmãos? Então alguém teve que investir tempo, preparo, para construir um ambiente. Um ambiente, irmãos, para ser construído leva tempo. Constrói uma casa para você ver, faz uma reforma para você ver, a dor de cabeça que é, a arquiteta aqui, experiência sabe disso. Você planeja 3 meses, vão 2 anos. Planeja entregar a casa pronta para você, passa 1 ano, tem multa. Mas nós, como povo de Deus, queremos uma unção sem preparação. Nós queremos os moveres, as ações de Deus, mas não queremos o quê? Semeadura. Nós queremos receber amor, nós queremos receber afeto, nós queremos receber atenção, mas o quanto nós estamos semeando tudo isso? Então, diante desse cenário, a preparação, ela é fundamental, e foi fundamental. Maria, irmãos, ela se preparou antes de Jesus chegar. Então ela investiu muito tempo, ela investiu valores monetários, ela investiu o seu esforço na vida de alguém que ainda não tinha chegado na casa. Deixa eu fazer uma pergunta, você já investiu em alguém assim? Eu quero investir 1 ano para entregar o melhor para essa pessoa aqui. Maria, irmãos, ela vai investir tempo. O preparo de Maria envolvia tempo. Uma das frases que mais ouço diante da seguinte pergunta: como que você está? Eu falo, como é que você está? A resposta das pessoas, boa parte, é assim: pastor, está muito corrido. E aí, irmãos, nós entramos no que eu chamo de engrenagem frenética. É uma repetição. Quando falamos de engrenagem, pensamos em uma máquina da linha de produção, já viu isso? Que se não tiver manutenções em dia, vai acontecer o que com essa máquina? Ela trinca. É igual carro. Se o teu carro não fizer as revisões, manutenções, o que acontece com ele? Ele trava, ele para. E você vai querer colocar a culpa no diabo, nos demônios, em tudo. A culpa é tua, benção.
Porque está lá no manual, faça a revisão. E aí está a pessoa instruindo no YouTube, está lá o mecânico, olha, me procure. É igual o dente. A pessoa não vai no dentista, mas quer que fiquem os dentes perfeitos a vida inteira. Não vai. Tem que procurar um odonto, tem que procurar um dentista, tem que procurar um profissional da área para fazer o quê? Limpeza. Então isso é prático? Não, isso é difícil para muitos corações. Porque não se acostumou, foi desenvolvido em preparação, sempre no pronto. E aí esse é o conflito hoje, irmão, de uma geração. A geração mais anterior, ela se preparava para as coisas. O garoto chegava, meu pai falava isso, rapaz, seu avô era brabo. Eu cheguei lá para conhecer sua mãe, sentava numa ponta do sofá, a tua mãe sentava em outra. E está lá o vô Joaquim lá, com o bigodinho dele lá, e só olhando, só olhando, só olhando, só olhando. E o olhar dele já dizia tudo. O preparo dentro de casa já era assim. E hoje? Manda um oi no Instagram. Vamos sair? Vamos? Já se envolveram intimamente. É assim, ó. Não tem mais princípio, tem velocidade. Aí que é unção. Não, pastor, cheguei aqui agora. Vamos já fazer, vamos lá, vamos lá. Você, não é velocidade, é propósito. Irmão, se eu fosse entrar na velocidade de alguns, eu estava lascado. Porque as pessoas querem andar lá na frente, só que elas esquecem que tem um rebanho, que tem vários líderes, que tem povo, que tem estratégias, que tem todo algo, toda uma situação que envolve o quê? Muitas famílias, muitas cabeças, muitas pessoas. Então você não olhar para isso aqui, a grande questão é, como é que eu desenvolvo esse tempo na minha vida? Como é que está o seu tempo? Alguém fala assim, pastor, não tenho tempo para nada. Eu estou ouvindo um pastor pregar, um dia desse, ele falou assim, se você acorda e pega o celular, lascou o teu dia. E é verdade, eu faço isso às vezes. Eu acordo, desço, dou uma olhadinha no celular, assim, meu Deus, 247 mensagens. Aí eu vou ou não vou, porque daí vou. Aí às vezes eu pego, pronto, atraso o café, derrubo lá o pó de café, queimo a mão. Por quê? Porque há uma velocidade externa que muitas vezes toma conta do interno. E o meu tempo foi para o ralo. E aí eu estou na academia com a Débora. Voltei para a academia depois de um século. E eu estou lá, porque eu fiz meu livrinho lá no início do ano, foi assim, cirurgia, fisioterapia e academia. Cuidar da minha saúde. Glória a Deus, irmãos. Muito obrigado. Você me abençoa também. E aí, sempre vem uma alma, né? Não vou falar penada, vem sempre uma alma. Nossa, está correndo? Olha como é que ele corre na esteira. Olha o movimento. Eu falei assim, meu Deus, era só dizer assim, ô pastorzão, como tem alguns que fazem, ô pastorzão, parabéns, está cuidando da saúde. Mas parece que tem um negocinho na língua, que ao invés de abençoar, quer cutucar, né? Você passa por isso, só eu só? Não, né? É verdade? A mulher prepara com tudo muito carinho. Veja, eu estou preparando o quê? Porque esse corpo aqui não é meu. Isso aqui é tempo do Espírito Santo de Deus, amém? Então eu não estou pensando na minha esposa, nas minhas filhas, primeiro não, eu estou pensando primeiro ser templo de Deus, esse é o fundamento, porque eu estou preparando o quê? Esse corpo, ele vai cair, ele vai morrer, ele vai virar pó, mas o que o Espírito poderá fazer, numa preparação física, numa preparação espiritual, numa preparação emocional, é a plenitude, irmãos, essa ação tripla, corpo, alma e espírito. E diante desse cenário, eu posso, lá na academia, correndo e falar assim, Senhor, obrigado porque eu posso pagar essa academia. Senhor, obrigado porque eu estou aqui com a minha esposa. E aí eu já começo a olhar para alguém e falar assim, e aí, como é que você está? Está tudo bem? Tudo bem. E aí passa um idoso de 76 anos, puxando ferro. Eu falei assim, Deus da amado da glória. O que tem aí dentro? Porque ele diz, eu não me preparei quando eu tinha a sua idade. E estou tendo que fazer agora para ter mais massa, porque o idoso vai perdendo massa com muita velocidade. Você está entendendo? Preparação não foi feita e deu problema lá atrás. Está dando problema agora. Aí você tem a Bíblia,
mostrando para nós Eclesiastes 3, de 1 a 8. Olha isso. Há um momento certo para tudo, para cada atividade debaixo do céu. Olha, aqui já está todos os nossos problemas resolvidos. Né, Johnny? Johnny, quando chegou na igreja, era fortinho. Começou a correr. Fechou, né? Diminuiu algumas coisas. Está aí um atleta. É assim que Deus faz também, cuidando da nossa saúde, movimentação, andar. Por quê? Porque há tempo para cada atividade. Não é tudo. Não é uma ou outra. Para cada atividade. Ou seja, cada atividade. E aí ele vai continuar dizendo: há tempo de nascer. Você nasceu, amém? Você está aqui, né? Agora você vai morrer. Olha aqui, ó. Tempo de morrer. Tempo de plantar. Tempo de colher. Tem gente que quer colher, mas não planta nada. Tempo de matar. Ninguém vai matar ninguém, pelo amor de Deus. E tempo de curar. Por que fala tempo de derrubar e tempo de construir? Porque as construções um dia vai ter que esmoronar. Nós construímos uma estrutura. Passa-se um tempo, o lugar fica pequeno. Você vai construir uma nova estrutura. Tem que demolir a antiga. Ele continua: tempo de chorar, tempo de rir, tempo de entristecer, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de procurar, tempo de deixar de buscar, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de... Você está entendendo? Ele está mostrando para nós que há tempo para tudo. Vai ter guerra, mas também vai ter paz. Não, na minha casa só tem guerra. Cuidado. A paz pode estar batendo a porta. Então nós temos esse cuidado como igreja, como povo de Deus, de que investimos o quê? Tempo. Maria entendeu que a preparação do nardo não era quando Jesus chegasse. A preparação do nardo era antes mesmo dele chegar. E aí tem uma coisa aqui muito linda, que Deus me ensinou essa semana. A grande questão é, ela vai investir aqui praticamente 1 ano de serviço, de trabalho, devido às moedas, ao denário daquele tempo. Então, Judas vai dizer que ele investiu 300 denários. E aí, diante desse cenário, nós temos a Maria investindo em recursos próprios. Então, não era só tempo, era din-din. Fala assim com a tua mão, ó, din-din, amém? Din-din. Porque essa hora aqui, ó, cuidado com o Judas que está dentro de você. Nessa hora se manifesta às vezes. Cuidado, presta atenção. Maria investiu recursos próprios. A libra do bálsamo equivale a 327 gramas de perfume. Essa era a libra do bálsamo. Cada grama valia 1 denário. 1 grama, 1 denário. Total do unguento equivalia ao salário de um trabalhador comum durante o ano inteiro. Olha isso, irmãos. Todo o unguento iria equivaler o quê? Ao salário de um trabalhador comum durante o ano inteiro. E aí, avaliando esses 300 denários, eu fiz uma conversão para os reais de hoje. Se a gente fosse pegar daqueles denários para os dias atuais, sabe quanto custaria esse nardo puríssimo hoje? Só um frasco? 15 mil reais. Eu fiquei, meu Deus, o investimento de um nardo puro, 15 mil. Eu tenho uma experiência na minha família. A minha irmã, ela fez um jejum prolongado na água. E quando ela estava acabando o jejum, Deus tocou no coração dela honrar nosso pai e a nossa mãe. E a minha irmã, ela vai lá e compra o perfume mais caro de uma loja. Eu não sei quanto custou o perfume, mas foi caro. E ela vem, coloca o pai na sala, e ela vai lançar sobre o meu pai e a minha mãe aquele nardo puríssimo. Lançou tudo. Irmãos, o aroma, aquele ambiente se transformou num ambiente de glória. A manifestação de Deus veio sobre aquele lugar. Minha mãe já tombou para um lado, meu pai tombou para o outro, minha irmã tombou para o outro. Foi um tomba-tomba daqui e de lá.
E isso ficou marcado na vida do meu pai, da minha mãe. Foi lindo. Mas antes da minha irmã ir para os Estados Unidos, nós nos reunimos e falamos, nós temos que fazer um ato. E nós temos que orar para o pai te enviar para lá. E ela falou assim, beleza. E marcamos um dia e fomos toda a minha família, né, os meus pais, as minhas filhas, os filhos, os meus sobrinhos. E fomos lá para a casa dela e, mesma coisa, fizemos um ato aí de lava-pés. A minha irmã comprou um outro nardo, colocou o perfume, colocou ali na água. E, irmãos, quando a gente lavava os pés dos nossos pais, era como se o Espírito Santo estivesse abraçando a gente. Irmãos, a glória de Deus foi tão palpável, que eu acabei de lavar com a Lídia, eu saí, de repente vem a Débora para lavar os pés. A Débora não conseguia quase lavar os pés, porque a Débora chorava. E aí, sabe o que a gente começou a ver? As lágrimas se misturando com óleo. As lágrimas se misturando com honra. As lágrimas se misturando com temor. As lágrimas se misturando com fervor. As lágrimas se misturando com preparo. Irmãos, nesse tempo de preparo, que a gente foi comprar o nardo, que a gente foi investir, na nossa cabeça só tinha um objetivo: honrar nossos. O tempo que Maria investiu 1 ano, investindo mês a mês o seu salário, todo esse 1 ano, ela pensou em Jesus todos os dias da sua vida. Ela não pensou em mais ninguém durante, e aqui entre aspas, obviamente, é força de expressão, mas na sua consciência, na sua mentalidade, ela tinha um objetivo diário: hoje eu vou separar um pouco da minha reserva, hoje eu vou separar um pouco do meu salário, e aqui era monetário, eu vou investir naquele, porque vai chegar o dia que eu vou lançar esse perfume caríssimo sobre ele. Então, de segunda a segunda, na mente de Maria tinha um objetivo: Cristo é merecedor de toda honra e de toda glória, porque vai chegar um dia que quando eu chegar lá, quando ele chegar lá na casa, eu não sei onde que vai ser, mas quando ele pisar lá, a hora certa vai chegar, é chegada a minha hora, diz Maria, eu vou lançar sobre ele todo esse nardo. E eu quero te ensinar nessa manhã a você não pensar em Jesus no domingo pela manhã, a você sair daqui hoje, já de tarde, você falar assim: Jesus Cristo, eu vou te honrar hoje à noite, se eu voltar para o culto, eu vou te honrar na minha casa, eu vou te honrar na segunda-feira pela manhã, eu vou te honrar na terça-feira, o Senhor é o meu objetivo. E aí você não precisa comprar o nardo para lançar em Cristo, você precisa investir tempo em se derramar na presença dEle, porque não tem mais custo monetário, o que tem agora é entrega. Mas você pode comprar algo e investir na vida de alguém. Maria, mês a mês, dia a dia, nós não sabemos, mas podemos afirmar que durante um bom tempo ela optou, ela escolheu viver da excelência. Essa excelência Maria investiu, não foi outra pessoa, partiu dela. Pastor, ele que tem que fazer, é ela que tem que fazer. Não, é você, sou eu. Amém, igreja? Então não espere do outro, faça você. Mas pastor, faça você. Semeie você. Manda uma mensagem você, liga você, perdoa você, libera você. Libera, faz a sua parte, deixa que Deus faz a dele. Irmãos, eu poderia testemunhar aqui vários assuntos, mas Deus nos deu essa semana uma clareza a respeito de uma situação, de que quando a gente entende que Deus é o nosso juiz, o justo juiz, você não precisa ficar se desesperando para se autodefender. Deus te defende, Deus chega. Deus não se atrasa, Deus chega. Sabe por quê? Porque essa mulher chamada Maria, ela estava decidida a investir o melhor para o único.
O amor, ele não é calculista. O amor, ele esbanja. Essas palavras esbanjar e pródigo, elas estão intimamente relacionadas. Você vai lembrar do filho pródigo, ou seja, pródigo é esbanjador. O que o filho pródigo fez? Ele esbanjou o seu dinheiro, gastou tudo que ele podia, mas com tudo que era errado. Então, quando a gente fala de esbanjar, a gente fala do pródigo, a gente está falando de alguém que decidiu esbanjar. E aí, o pai, ele esbanjou amor para com a humanidade. O que ele fez? Ele esbanjou o que é amor, dando o seu filho. Deus amou muito a humanidade, que deu o seu único filho. Então, esse esbanjar, essa palavra, né, de entrega, ela não tinha a ver em Cristo com dinheiro, mas em Maria, com Jesus, tinha também, além do tempo, o valor monetário. Quando falamos, irmãos, dessa visão, nós entendemos que esbanjar hoje, para muitos, isso é muito difícil. Como é que eu vou esbanjar? Olha a crise, olha o relacionamento como que está, olha a nossa casa, olha a igreja, olha o contexto mundo. Eu tenho que Eu tenho que economizar. Só que amor não se economiza. Amor não pode fazer cálculo. Amém, igreja? Está comigo aqui, amém? A igreja não pode economizar no amor, irmãos, porque Deus é uma fonte. Ele colocou essa fonte dentro de você e dentro de mim. A igreja não pode ficar calculando quem eu amo, o que eu amo, de que forma eu amo. Por quê? Porque esbanjar não tem a ver com você. Esbanjar tem a ver com o pai que deu o filho. Então, se somos filhos, esbanjamos, ou vamos esbanjar o quê? O amor do pai sobre nós. E os filhos vão querer derramar isso no próximo. O que Maria está relacionando e fazendo eu vou esbanjar, vai ser sem reservas, não vou economizar. O amor que eu sinto por ele não dá para fazer cálculo. Quem fez cálculo foi Judas, mas Maria tinha o que no seu coração? Um elo, uma sentença, uma convicção. Eu vou investir porque eu amo, e se eu amo, ele me amou primeiro. Aleluia! Você não dá para Jesus primeiro, ele que te deu. A igreja não precisa ficar pedindo coisas para Deus, porque a igreja já recebeu a coisa mais importante, que significa o quê? Salvação, rendição, um compromisso de Deus, uma aliança conosco. Então a gente só corresponde. A gente só responde, a gente só se entrega novamente, a gente só diz: Senhor, o Senhor fez, então eu me dou. O Senhor falou, então eu respondo em direção a Ti. E isso envolvia, irmãos, algo que podemos chamar do amor sacrificial. Eu quero chamar a banda. Davi, irmãos, por muitos anos antes, declarou esse tipo de amor, que podemos chamar também de amor sacrificial. Davi, irmãos, ele faz um censo na sua estação. Deus viu que o seu coração havia orgulho, não se fazia censo, contagem, porque isso demonstraria o que? Orgulho, confiança em si e desconfiança em Deus. Olha que interessante, o que importava não era o censo, mas a confiança no Senhor. Deus falou por meio de Gade, vidente de Davi. Olha essa importância que Davi tinha, que Deus tinha para com Davi. Porque Davi era rei. Quem ele decidisse morrer, morreria. Mas Deus sempre coloca um profeta na vida de um rei. Então Deus fala assim para Gade: vai lá falar com Davi. E ele vai ter que escolher 3 castigos, porque ele fez o censo. Ele não confiou em mim. 3 anos de fome por toda a terra, ou 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa sobre a terra. Davi tinha que escolher um. Era o castigo. Deus disse para o vidente. Aí olha o que está em Samuel, 2 Samuel 24 em diante. Verso 10, 24 e 25. Depois que Davi fez o censo, sua consciência começou a incomodá-lo. Ele disse ao Senhor: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, ó Senhor, pois cometi uma insensatez. Agora o verso 24. O rei, porém, respondeu a Araúna: não faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei ao Senhor meu Deus holocausto que nada me custaram.
Então Davi pegou 50 peças de prata pela eira e pelos bois. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocausto e ofertas de paz. O Senhor respondeu a sua oração em favor de Davi, e a praga sobre Israel cessou. A praga veio, a praga se instalou. E aí alguém ofereceu um terreno a Davi. Eu te ofereço aqui um terreno, Davi. E aí Davi vai dizer assim: não, eu não quero receber terreno algum. Eu decido ofertar para construir aqui. Davi vai dizer: olha, eu não quero nada ofertado, sou eu que quero ofertar. Eu não quero nada doado, sou eu que quero pagar para construir algo a Deus. Tem que me custar algo. Por quê? Porque à noite eu vou falar que a unção tem preço, a unção tem um custo. Irmãos, o que Davi está mostrando para nós aqui nessa manhã é: tem valor, eu vou pagar. E qual era o objetivo? Construir um altar em um terreno. Irmãos, qual tem sido a nossa dificuldade em investirmos na obra de Deus? Que Davi está comprando um terreno só para levantar um altar. A dificuldade, irmãos, é que a gente tem tido dificuldade em pararmos na presença de Deus, em sonharmos projetos grandes que vêm de Deus para as próximas gerações. É preparar para que outros possam usufruir. Talvez nem a gente venha usufruir, mas outros irão usufruir. A unção, irmãos, ela requer a preparação. Davi está dizendo assim: olha, eu falei, então para consertar isso eu preciso comprar um terreno. E ali no terreno, irmãos, ele constrói um altar a Deus. Nesse altar a Deus, o foco é Deus, não era número. Como pastor de igreja, às vezes eu como pastor, olhar uma cadeira vazia me incomodava muito. Isso era uma coisa horrorosa na minha vida. Mas quando o Espírito Santo vem, ele começa a dizer: filho, é o altar, não são os números. É o altar, porque o altar vai atrair as vidas. Você está entendendo? Não são os números lá, não é a tua receita, é o altar. Eu vou ter que trabalhar, porque eu vou ter que trabalhar, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que trabalhar. Sim, você tem que trabalhar, glória a Deus por isso, você tem que trabalhar mesmo. Agora deixa eu fazer uma pergunta: cadê o altar? Quando Abraão se tornou pai, o texto diz que ele construiu um banquete com o milagre que Deus tinha dado para ele, que foi Isaac. Tem muita gente fazendo banquete com o milagre que recebeu. Tem igreja que só quer saber de banquete, não quer mais saber de altar. Tem família que só quer saber de banquetes e não mais de altar. Davi disse: para resolver esse pecado, eu vou consertar. Pai, eu pequei, e para confessar tem que ser de frente para Deus. Ele diz: Senhor, o altar vai ser levantado aqui. E Deus respondeu. O que aconteceu com a praga? Foi embora, James. Sabe por que tem praga perturbando ainda muito crente? Porque o altar foi abandonado. Então quando não tem altar, tem torres, tem monumentos. Agora destrói as torres e começa a levantar altares. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. A tua descendência será frutífera. O óleo que escorreu de Abraão, construtor de altares, vem sobre Isaac. Ele vai retirando os poços entulhados, que entulharam do seu pai. E depois vem Jacó, pai das tribos. Ou seja, uma unção que deu continuidade. Amados irmãos que estão aqui nessa manhã e no ao vivo, a unção não vai parar em nós, ela vai continuar na próxima geração. Nós estamos falando de Maria mais de 2000 anos depois. Esse nardo que foi derramado em Jesus, ele foi derramado numa casa, numa família, num ambiente, mas ele não ficou preso ali. Nós estamos falando de Maria, essa unção atravessou mais de 2000 anos, irmãos, porque foi um gesto, foi um ato. Você pode fechar seus olhos? Nós vamos cantar uma canção. Eu queria fazer um simples apelo nessa manhã, um convite. Você gostaria de investir hoje no tempo de preparo?
no preparar da unção? Como eu faço isso, pastor? Você só para e começa a fazer diante de uma instrução divina. Deus está mandando a gente parar um pouco hoje, para a gente preparar, olhando para Ele, a gente se preparar focando nele. Porque um ano que aquela mulher investiu, ela pensou e viu Jesus, sua consciência estava tomada de Jesus. Depois ela só lançou o perfume. Enquanto você estiver ouvindo essa canção, eu queria que o Espírito Santo, ao sondar o teu coração, você desse uma resposta. Como é que está o teu tempo de preparo hoje? Como é que está a preparação do seu dia? Como que está a preparação na sua casa? Como que está a preparação para o óleo ser derramado naquele lugar? Para o milagre acontecer, para o sobrenatural entrar lá? Como que está o preparo na sua empresa? Como é que é esse preparo? Jesus está na frente, Jesus comanda, Jesus é Senhor, Ele é prioridade lá também. Enquanto você estiver ouvindo, o Espírito ministrando no seu coração, você vai ficando em pé no seu lugar. E se você quiser, poderá vir aqui para frente, se prostrar diante de Deus. Mas deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida.